Fala galera, beleza? O meu nome é Junior Salles e esse é o 28º vídeo do SolidWorks Chapa Metálica. E nesse 28º vídeo vou estar explicando sobre a tabela de calibres. Antes de seguir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e me sigam também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo e também nos canais de jogos e de lives para me dar uma força lá. Bom, aqui é o seguinte, para explicar sobre a tabela de calibres, eu vou primeiro esboçar uma chapa. Em todos os vídeos aqui do canal, eu sempre ensinei a desenhar uma chapa e aplicar um valor de espessura, de comprimento da chapa e tudo mais. Eu vou ensinar agora uma outra maneira. Eu vou pegar aqui o plano direito e eu vou desenhar um perfil simples, tá? E vou colocar umas medidas de 50 milímetros. Aqui, vocês podem aplicar pode colocar as medidas que vocês quiserem. Ou se quiser seguir com a mesma medida que eu estou seguindo aqui, pode seguir também, que é de 50 milímetros. Eu vou usar 50 nas 4 arestas. Então, totalmente definido aqui. Vou sair do esboço salvando as alterações. Ctrl 7 para perspectiva isométrica. E vou clicar aqui em flange base A. Quando eu clicar aqui, primeira coisa, ele vai perguntar direção. Qual que é a direção que eu vou transformar isso aqui em chapa metálica? Qual que é o comprimento dela, o tamanho? Eu vou usar aqui 100 milímetros. Aqui eu tenho os parâmetros de chapa metálica. Eu estou utilizando uma espessura de 2 milímetros e vou usar um raio de 1 milímetro, ok? E o fator K, vou deixar o padrão 0,5. Vou clicar em OK e vou pressionar F para centralizar na tela. Essa é a maneira que eu sempre ensinei vocês a fazerem uma chapa, tá? O que é a tabela de calibres? As configurações vêm todas prontas. Como que trabalha com a tabela de calibres? Aqui, ó, eu já apliquei, eu posso editar a chapa metálica. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui na pasta, chapa metálica, e clicar em editar recurso. Aqui onde eu especifico a espessura, raio de dobra, fator K e tal, eu tenho essa opção, usar tabela de calibres. E eu vou clicar aqui. Quando eu clicar, ele vai habilitar para mim selecionar a tabela. Aqui o SolidWorks, ele me mostra algumas tabelas que ele tem de exemplo, tá? Eu vou selecionar essa daqui, ó, Sample Table Alumínio. Eu vou clicar e ele vai carregar a tabela. Se por um acaso vocês quiserem saber onde que é o caminho da tabela, onde que essa tabela se encontra, é só clicar aqui em procurar e aqui ele vai mostrar o caminho que está a tabela, ou seja, em Program Files, SolidWorks Corp, SolidWorks Total, Sheet Metal, Gauge Tables. Eu vou copiar esse caminho aqui, eu vou usar ele depois. Bom, selecionei aqui a tabela alumínio modelagem. Parâmetros de chapa metálica. Agora aqui eu não especifico mais a espessura. Eu vou pelos calibres. Então, por exemplo, Gauge 10. Aqui eu vou selecionar Gauge 20. Quando eu selecionar Gauge 20, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar isso aqui, ó. A espessura já vem definido, 0,9. E aqui nos raios de dobra, ele me dá esses raios aqui. Ou seja, ele fala para mim que para o Gauge 20 a espessura é 0,9 e eu posso utilizar esses raios aqui. Quando que você usa uma tabela de calibres ou quando você especifica a medida? A tabela de calibres, aqui você pode especificar as medidas se você quiser. É só clicar em substituir espessura e colocar aqui. Não tem problema. Mas aí você não usa mais a chapa metálica. Você não usa mais a tabela de calibres. Então eu vou selecionar ela de novo aqui e vou dar um OK. Ó, a chapa ela passa a ter 0,9 de espessura
e o raio que está definido pela tabela de calibres. Ah, mas qual que é a diferença entre especificar e usar a tabela de calibres? As empresas elas costumam ter uma tabela pronta delas, onde eles colocam o código da chapa, a espessura e quais raios trabalham. Isso evita que você especifique um raio de dobra errado, que você use uma espessura errada. Eles têm para fazer esses controles e também para automatizar o processo de criação da chapa. A chapa ela está nessa pasta aqui. Você pode localizar por dois caminhos. Você pode vir aqui nas opções do sistema, locais de arquivos, aqui em exibir pastas para, você procura o template, tabela de calibres de chapa metálica. Esse aí ele vai mostrar o caminho. Você pode navegar até esse caminho ou você pode editar aqui a chapa metálica e aqui onde você selecionou a tabela, você pode clicar em procurar. Clicando em procurar, você pode copiar aqui o caminho, botão direito copiar ou Ctrl C e cancela e fecha. Aí você abre o Explorer e você cola o caminho e ele vai até a pasta. Fazendo isso, ele vai localizar todas aquelas tabelas que eu mostrei na hora que eu fui selecionar a alumínio. Então, se você clicar duas vezes para abrir, ele vai abrir o Microsoft Excel. A tabela é simplesmente um arquivo do Microsoft Excel. Para você pode fazer a tabela e gravar dentro aqui do local padrão, ou no SolidWorks você pode especificar o local que você quer salvar a tabela de calibres. Eu vou trocar o local. Se eu quisesse usar esse mesmo local, era só aqui fazer uma cópia dela, colocar um nome e beleza. Já está gravada aqui dentro. Aí eu não preciso mais fazer a alteração. Mas o que algumas empresas fazem? Ou elas recebem a tabela de calibres pronta, o vendedor de matéria-prima vende a tabela, dá a tabela para eles, ou cria. A gente vai criar uma tabela. Então, eu vou copiar essa tabela aqui, Sample Table alumínio, botão direito, copiar, ou selecionar ela e aperta Ctrl C. E aqui na área de trabalho, eu tenho uma tabela uma pasta escrito tabela. Eu vou colocar dentro dessa pasta. Eu vou alterar o nome dessa planilha, desse arquivo do Excel. Tá Sample Table alumínio. Eu vou colocar tabela de chapas. E agora eu vou abrir e vou editar. Eu vou criar 3 configurações só, tá? Só para explicar. Então eu vou deletar todas essas outras aqui. Aqui onde está Gaud 10, eu vou colocar chapa 11. Eu vou falar que a chapa 11 tem 3 milímetros de espessura. Aqui eu vou colocar a chapa 14. A chapa 14 ela tem, se eu não me engano, 2 milímetros de espessura. Então aqui eu vou colocar 2. E a chapa 16 ela tem 1 milímetro de espessura. Essa parte aqui é como editar uma tabela do Excel, não tem segredo algum. Aqui onde está raios de dobra disponíveis, eu posso especificar. Então, por exemplo, a chapa 11 ela tem uma espessura de 3 milímetros, mas ela pode ter todos esses raios de dobra aqui. 3, 4, 5, 8 e 10. A chapa 14 ela tem 2 milímetros e ela pode ter esses raios de dobra aqui. E na chapa 16 é 1 milímetro e ela tem esses raios de dobra. Eu posso especificar separando por ponto e vírgula. Então aqui na chapa 14 eu vou clicar 2 vezes no raio de dobra e eu vou colocar 2.0, ponto e vírgula para espaçar, para dizer que eu já acabei de colocar a espessura, o raio de dobra, vou dar um espaço e pressionar Enter. Se quiser especificar um outro valor, pode digitar também, não tem problema.
Aqui, o sistema de medida, milímetros. E o fator K, eu vou deixar o fator K padrão 0,5. Ah, mas e se eu quiser usar um fator K diferente, 0,48? É só tirar esse 0,5 e colocar 0,48. Após isso, só clicar em salvar. Salvou? Beleza, pode fechar. Voltando aqui para o SolidWorks, eu posso adicionar aquele caminho para que ele seja o padrão. Então aqui, em opções, em locais de arquivos, eu vou selecionar a tabela de calibres de chapa metálica. Se eu quiser adicionar aquele caminho que está na área de trabalho, eu vou clicar aqui em adicionar. Ó, este computador, área de trabalho, tabela. E vou clicar em selecionar pasta. Se eu selecionar ela aqui e clicar em mover para cima, o SolidWorks ele vai passar a entender que esse aqui é o primeiro local que ele vai pesquisar a tabela. Tá? Então, se você tiver aí na empresa e precisar especificar um local de rede, você pode fazer dessa maneira aqui. Aí o SolidWorks deixa de usar esse padrão. No caso, eu vou deixar o padrão. E para excluir o caminho, já defini um caminho e vou excluir o padrão. É só selecionar o caminho que quer excluir e clicar na opção excluir. Mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou clicar em procurar e localizar a tabela. Então agora eu vou clicar aqui para editar a chapa metálica. E aqui na tabela de calibres eu vou clicar em procurar. E eu vou lá na pasta que eu criei. Então, área de trabalho, tabela, e a pasta está vazia. Por que a pasta está vazia? Porque aqui eu só estou especificando o destino, a pasta que tem as tabelas. Eu vou clicar em selecionar pasta. Agora aqui onde está selecionar tabela, se eu clicar aqui, ele vai aparecer a tabela que eu criei. Tabela de chapas com o nome que eu determinei. Eu vou clicar. Ele vai falar que após eu mudar, vai alterar as configurações que já foram feitas. Não tem problema. Clique em sim. Ele vai carregar a tabela. Galera, vou pedir desculpa que caiu a energia aqui e fechou bem na hora da gravação do vídeo. Então eu estou retomando a gravação da onde eu parei, tá? Bom, eu já criei novamente a tabela e eu vou aplicar ela aqui no SolidWorks. Eu não vou editar aqui o recurso, clicar aqui em procurar novamente, vir na área de trabalho e selecionar a tabela. Eu vou fazer diferente. Eu vou excluir todas as opções aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse flange base aba e eu vou deletar a tabela de chapa metálica. E eu vou ficar somente com o esboço. Agora eu vou aplicar a tabela aqui. Então eu vou clicar em flange base aba e eu não vou especificar nada. Eu simplesmente vou clicar aqui, usar tabela de calibres. Ele vai pedir para selecionar a tabela. Eu vou clicar em procurar, área de trabalho, tabela, selecionar pasta. Quando eu fizer isso, eu vou aqui clicar e selecionar a tabela de chapas. Clicando aqui, ele vai abrir as configurações que a gente já fez. Então, o fator K, que a gente já determinou como 0,48, ele já está aqui determinado porque a gente colocou isso na planilha. Aqui tem os nomes que a gente fez. Então, chapa 11, chapa 14, chapa 16. Eu vou selecionar a chapa 16. Quando eu selecionar a chapa 16, ele já vai mostrar aqui para mim a espessura. E aqui ele mostra os raios que é disponível. Por que ele já está com esses raios configurados? Vamos supor que a máquina de dobra ela tem as ferramentas de dobra. Eu não sei se é assim que funciona a dobra, tá? Mas vamos imaginar. A máquina de dobra ela tem as ferramentas separadas para dobrar chapa 16. E o raio dessas ferramentas é 2, 3, 4, 5, 8 e 10. Então, você pode selecionar uma desses raios de dobra aqui. Tendo a tabela, você
automatiza a criação da chapa metálica e evita futuros erros. Selecionando chapa 14, ó, ele muda a espessura para 2 e as opções que pode utilizar. Chapa 11, ele tem menos raio, porque a gente só adicionou o raio na chapa 12. Então, dá para criar a tabela de calibres também. Aqui a direção, eu vou deixar aqui chapa 16. E aqui onde está 10, eu vou colocar 100. E vou clicar em OK. Fazendo isso, a tabela de calibres está pronta. Então, você pode fazer a tabela de calibres com as suas configurações, com a sua espessura de especificação de raio de dobra. Eu coloquei aqueles nomes chapa 16, mas vocês podem utilizar outros nomes. E depois no SolidWorks vocês podem apontar o caminho para a nova pasta de calibres, com a tabela de calibres. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe de ver os vídeos anteriores de SolidWorks. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo do SolidWorks. Eu vou nessa e falou!